Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu acredito no que diz a palavra de Deus. Ela nos diz que pela loucura da pregação pode salvar. E a palavra grega para salvar significa abençoar, curar, proteger, preservar, prosperar. O que significa prosperidade? Eu penso que a forma como a prosperidade é ensinada hoje é muito perigosa, porque é materialista. Nós esquecemos que Deus nos prospera para que sejamos uma bênção, para que possamos enviar o Evangelho para o mundo, para os quatro cantos da terra, amém? E eu creio que Deus quer abençoar você, mas cuide para não se tornar egocêntrico, pensar só em você. Para mim, minha esposa e o meu filho, me dê. As bênçãos da provisão têm um propósito. De qualquer forma, quando você prega o Evangelho, os ouvintes são abençoados. A Bíblia diz que esse é o sistema de Deus. É a forma como Deus abençoa. Pela loucura da pregação, não é pela loucura dos pregadores, graças a Deus. Mas pela loucura da pregação vem a salvação, a cura, a bênção para aqueles que creem. Eu creio que você não pode usar o poder da mente para sair do temor, da ansiedade, mas escutando a palavra pode sair do temor e da ansiedade. Amém? Quando estiver desanimado e o diabo disser para você não ir à igreja, saiba que é aí que você tem que ir. Porque vai ouvir algo que vai mudar a sua vida. Como disse na semana passada, às vezes os filhos dizem, não quero ir à igreja hoje, não quero ir para o ministério de adolescentes, para o ministério de jovens. Temos ministérios para todas as faixas etárias, mas você tem que encorajá-los a ir. Talvez pense, eu estou sendo legalista. Não. Eles precisam que você seja forte e defenda o que é certo. Amém? Porque ao chegar lá, ouvirão alguma coisa que vai mudá-los. Se você cria o seu filho da forma certa, amém? Quando envelhecer, não vai se desviar. Posso ter um amém, igreja? Quando parecer que não está dando resultado, insista, porque muitos que pareciam que não estavam respondendo foram transformados. Amém? A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei, 1500 anos depois de ter sido dada por Deus no Monte Sinai, nenhuma pessoa sequer conseguiu cumprir. Contudo, quando Jesus compartilhou no Sermão da Montanha, ele apresentou a lei de forma gloriosa. Porque os fariseus facilitaram o cumprimento da lei. E o Senhor disse, não é somente dormir com uma mulher. Quando Deus diz, não cometerás adultério. Mas se despir uma mulher na sua mente, já cometeu adultério. Assim o Senhor Jesus trouxe no Sermão do Monte a lei para a sua glória original. Se você odeia alguém, não precisa assassiná-la. Se você só odeia, é culpado de homicídio. Em outras palavras, ele mostrou que todos são culpados. Ele fez isso para nos sentirmos culpados? Somente nos sentirmos assim? Não, ele fez como um bom médico para tirar o nosso problema. Para que saibamos que precisamos de um Salvador. Alguns não veem sua necessidade. Amém? Alguns se sentem muito fortes. Você não pode salvar um homem que está se afogando enquanto ele tiver alguma força. Ele vai levar você. Amém? Você só pode salvar uma pessoa que está se afogando quando ela está totalmente sem forças. Amém? Aí você pode salvá-la. Posso ter um amém? A Bíblia diz que a lei... Alguns acham que podemos unir a lei e a graça. Podemos ter as duas, mas não podemos. A lei e a graça são como... O óleo não pode se misturar, é como óleo e água. A lei exige
A graça supre. A lei exige justiça. A graça supre justiça. Amém. Sob a lei, quando o impuro toca o puro, é como um vírus. O impuro tocando o puro faz o puro impuro. Sob a lei, a impureza é contagiosa. Nos evangelhos, quando Jesus desceu, após o sermão da montanha, ele encontrou um leproso. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E o Senhor o tocou. E o impuro se tornou puro. Agora, sob a graça, a pureza é contagiosa. Amém? O que a lei de Moisés não podia fazer, Moisés era um servo, a graça, através do Filho de Deus, fez. Você só pode estar sob um. Ou você está sob a lei, ou está sob a graça, o suprimento. Se você vive sob exigências, a minha esposa exige isso de mim, os meus filhos exigem isso de mim, eu exijo de mim mesmo. Você vive sob exigências, você vai se desgastar, vai viver preocupado, deprimido, não vai ter alegria. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que viva consciente do suprimento. Mesmo quando não vê se manifestar, você sabe que Deus está suprindo tudo. Posso ter um amém, irmãos? Olhe para a lei. O que a lei desqualifica? A lei desqualifica você. Veja como ela desqualifica em Números. Em Números capítulo 5, versículo 1 diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Você viu? Eles eram imediatamente lançados fora do arraial. Todo o leproso, todo que tinha algum fluxo ou contato com o morto. Quando Jesus veio, em um capítulo, tudo isso acontece. A Bíblia diz que ele estava caminhando em Cafarnaum, e os meus pastores e eu já estivemos lá em Cafarnaum, onde ele caminhou. Certa feita, o portão estava aberto, normalmente os visitantes não vão para aquele espaço, e foi no ano em que nosso lema era Portas Abertas. O portão estava aberto e nós entramos. Em algum lugar, ali em Cafarnaum, naquela mesma estrada, uma mulher veio. Jesus estava indo ressuscitar a filha de Jairo, um líder religioso. Uma mulher veio e o tocou. Ela tocou no seu manto de oração, seu talit, as franjas azuis. Takelet, eles chamam no hebraico. Ela tocou e foi curada. Ela sofria de um fluxo, ela estava sangrando por 12 anos. Uma hemorragia de 12 anos, ela já havia ido a muitos doutores e piorou, a Bíblia diz. Depois de gastar todo o seu dinheiro com os médicos, agora era doente e pobre. E ela tocou nas franjas do seu vestido, a Bíblia diz, e ela foi curada completamente. Então o Senhor se virou para ela e disse: a sua fé lhe salvou. Ele é tão gracioso, apesar de ter sido seu poder, ele deu a ela crédito. Ele disse: sua fé. E o que é fé? Fé não é a obediência aos 10 mandamentos e à lei. Não. Aquela mulher havia quebrado a lei, porque quando alguém está sangrando na lei judaica, não pode andar em público. Assim ela era impura. Podemos argumentar que ela quebrou a lei judaica, para estar onde Jesus estava. Jesus nos disse: por ter cumprido a lei, você ficou sã. Mas disse: a sua fé lhe curou. A forma como me viu fez você ser curada, Jesus disse. E então, depois disso, depois de um atraso pequeno, chegou o mensageiro da casa de Jairo dizendo: não importunes o mestre, sua filha morreu. A menina está morta. Jesus entrou, você conhece a história, ele a ressuscitou. Eu contei 3 milagres que esses versículos desqualificam. Ele purificou o leproso. O que ele fez com o leproso? Ele o purificou. O que ele fez com a mulher que tinha um fluxo? Ele parou o fluxo. O que ele fez com o corpo morto? Ele ressuscitou. Aleluia! Amém? Através de Jesus, você é qualificado. Através de Jesus, a cura e as bênçãos são contagiosas. Sob a graça, sua saúde, suas bênçãos são contagiosas. Posso ter um amém? Se você se associa com pessoas que têm o favor de Deus, amém? O favor de Deus alcança você.
Por exemplo, se você não fuma, mas você vive com pessoas que fumam, quando você chega em casa, sua esposa diz, você está fumando? Você tem cheiro de cigarro. Amém? Você entende? O mesmo com o favor de Deus. Esteja perto de pessoas que têm o favor de Deus. Amém? E esse texto nos diz claramente que Jesus reverteu tudo isso por sua graça. É por isso que Paulo, quando pregava o Evangelho, disse isso quando estava pregando em Antioquia da Pisídia. É isso que disse quando pregava na sinagoga. Atos 13:38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Você viu isso? Irmão, quando você crê em Cristo, você é justificado. Na linguagem bíblica é feito justo. Justificado. Justificado quer dizer como se não tivesse pecado. Como se você nunca tivesse pecado. É assim que Deus vê você. Você é justificado. Diga para o seu vizinho, você é justificado. Espero que seu amigo seja um crente. Amém? E o fato é, por que isso é importante? Por que o inimigo tem tanto medo do verdadeiro evangelho? Ele não se importa se os cristãos estão pregando religião. Amém. Mas ele se importa quando tiramos todo o traço de religião e tradição, tiramos o pó e falamos, esse é o evangelho que impactou o mundo 2000 anos atrás. Amém? E colocou por terra o Império Romano. E elevou os governos justos e honestos. Mudou o homem de dentro para fora e impactou os países. Onde o Evangelho de Jesus foi pregado nesses 2000 anos, o país foi civilizado, o país foi abençoado e se tornou próspero, as mulheres foram respeitadas, a civilidade surgiu. Além do surgimento de novas ideias, o homem se tornou mais criativo, começou a desenhar baseado na Bíblia e em suas histórias. Eles começaram a compor músicas clássicas baseadas nas histórias da Bíblia e na glória de Deus. O homem se tornou mais criativo. E nos esquecemos que tudo isso aconteceu por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso o diabo não quer que o Evangelho seja pregado. Para ninguém. Porque ele sabe que se afetar uma pessoa, vai afetar a sua família. Se afetar uma família, vai consequentemente afetar toda a nação. E se afetar as nações, afetará o mundo. O diabo prefere que você tenha uma religião que diz, não se aproxime que eu sou muito santo, você pratica isso, é impuro, não se aproxime de mim. Eu sou contra as pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, eu não vejo Jesus fazer isso. Existiam pessoas assim quando Jesus caminhava aqui na terra. A Bíblia diz que as multidões vieram a Jesus e Jesus os tocava. E diz a palavra de Deus que Jesus os curava a todos. Ele não dizia, antes de você me tocar, você fez isso, você fez aquilo. Você esse tipo, aquele tipo de pessoa? Não. Todos os que o tocavam eram curados. Porque Jesus sabia que a graça transforma tudo o que precisa ser transformado. O diabo não quer que essa palavra seja pregada. A mensagem do Evangelho. Mas a mensagem está sendo pregada ao redor do mundo. Amém? E, como eu disse, o diabo não se importa que o cristianismo seja uma religião. A religião é sempre assim. Quem você é, o que você faz, como você se veste, como você não se veste. É melhor se vestir, certo? Mas tudo fala de você. Não coloque o foco na beleza de Jesus. Não fale a respeito do seu amor. Não fale a respeito de como ele deixou 99 ovelhas para encontrar a ovelha perdida. Nenhum pastor faz isso, somente um pastor, nosso Senhor Jesus. Ele deixou as 99 para buscar a que estava perdida. Amém? Não falemos a respeito dele. Falemos de nós, o que temos que fazer. O que não podemos fazer, mas devemos fazer. Mas alguns, quando falamos sobre Jesus, dizem, essa pessoa está negociando, ela não está pregando a santidade. Mas o que é santidade? Santidade é amar o totalmente desejável nosso Salvador. A verdadeira santidade é amá-lo. Como eu disse, podemos fazer coisas
Podemos guardar os 10 mandamentos, ou um dos 10 mandamentos, não cometerás adultério. Podemos guardar esse mandamento e não amar nossa esposa. Você pode guardar esse mandamento e não ter amor por sua esposa. Isso é guardar o mandamento? Não. A graça enche seu coração de amor, paz e alegria. E você começa a fazer coisas que ninguém sabe, mas Deus sabe, porque Deus habita dentro de você. Sua motivação não pode ser vista por ninguém. Duas pessoas fazem a mesma coisa, mas uma faz com amor, paz e alegria. Duas pessoas servem na igreja, uma está fazendo por amor ao Senhor, a outra porque quer ser vista. Ou quer se autopromover. Tem gente que faz isso. Mas não é assim, irmãos. A graça transforma de dentro para fora. Não é modificação de comportamento, mas é uma transformação interior. Aleluia! Agora estou chegando ao ponto que quero chegar nessa mensagem hoje, que é o tema desse sermão. Estar na graça tem tudo a ver com herança. A herança de Deus. É por isso que o diabo não quer que ninguém entenda a mensagem da graça. Amém? Qualquer um que prega a graça, ele vai levantar outros pregadores para dizer: bem, esse cara está negociando o evangelho, porque o diabo não quer que o verdadeiro evangelho seja pregado. Aqui está o motivo. Romanos 4:13. Receberam a promessa que Abraão seria o herdeiro do mundo. Uau! Qual a promessa para Abraão? O que Deus prometeu ao pai Abraão? Que ele seria o herdeiro do mundo. Posso ouvir alguém glorificar? Parece que ser herdeiro do mundo não é nada para vocês. Agora eu acho que você vai glorificar. Ah, isso foi para Abraão, mas foi para você também. Veja aqui, a promessa não foi somente para Abraão, mas também para a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Em primeiro lugar, Cristo. Cristo veio da linhagem de Abraão. Vejamos Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, 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 são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Assim, irmãos, escutem, Deus quer que vocês herdem, porque são filhos. Um filho herda de seu pai, não importando o seu mérito. Ele pode ser um mau ou bom filho, mas ele recebe herança. Pode ser um filho descuidado, um filho cuidadoso, um filho trabalhador, um filho preguiçoso. Independente do mérito, ele vai receber a herança. Ser herdeiro tem a ver com a posição, o fato de ser filho, e não porque fez alguma coisa. Vocês me escutam? Não provável herdeiro. Provável herdeiro é qualquer dia, quando o pai morrer, ele vai herdar. Ou, por exemplo, o príncipe Charles, da Inglaterra, ele é o provável herdeiro. Ele não é o rei. Ainda não é. Ele é o provável herdeiro. Porque a rainha está reinando. A Bíblia não diz que somos prováveis herdeiros, somos herdeiros. Você sabe por quê? Porque Jesus já morreu na cruz. Ele nos deixou tudo. Amém? Nós somos herdeiros e herdamos sem qualquer esforço. E o fato é, irmãos, quando Deus começa a abençoar, você fica surpreso porque você não merece, mas você herda sem qualquer esforço. Diferente da maldição, a Bíblia diz que Deus disse para Adão, depois de pecar, pelo suor do seu rosto, comerá seu pão. Mas os herdeiros não é pelo suor do rosto que recebem. Recebem porque são herdeiros, são filhos. Voltemos a Romanos 4:13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Nós em Cristo também somos descendência de Abraão de acordo com a promessa. Essa promessa, como é que ela vem? Como é que ela se manifesta? Como se efetua na nossa vida? Essa é uma grande pergunta. Deixe-me dizer para você de forma muito rápida que para ser herdeiro do mundo, se você quer ser herdeiro do mundo, você não pode estar doente todo o tempo, deitado na cama.
Ser herdeiro do mundo é a promessa grande, mas a grande promessa sempre inclui também as promessas menores, como a saúde, a cura e a plenitude. Isso está incluído? Sim. Amém? Outro fato é, ser herdeiro do mundo quer dizer que você não pode estar pedindo emprestado o tempo todo, sempre duro, sempre necessitado. Pode ser herdeiro assim? Não. Amém? Não estou falando aqui a respeito daqueles que são ricos pelos seus próprios esforços. Eu acredito que a riqueza tem a participação da graça de Deus. Mas se alguém diz que é rico pelo seu próprio esforço, ok? Não me refiro a esses. Porque se foi o seu esforço que o fez rico, você tem que manter sua riqueza pelo seu esforço. É muito estressante manter o que você mesmo produziu. Mas se foi Deus que deu a você, procedeu de Deus, Ele vai manter. Se Deus deu, Ele manterá. Não você. Veja, igreja, se Deus tirar tudo que possuo na minha vida amanhã, e é claro, se minha família continuar comigo, contanto que eu tenha o Senhor e a minha família, eu sou um homem feliz. Porque não tinha sequer uma família quando comecei. Tinha somente a Deus. Como um adolescente complicado, eu tinha somente o Senhor. Amém? Ele me deu tudo. Como eu poderia jamais ficar irado ou mesmo desapontado com o Senhor se Ele tirasse algo de mim? Claro que não. Mas Ele não é aquele que dá e depois tira. Mas, pastor Prince, a Bíblia diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus não disse isso, irmão. Ah, mas está na Bíblia. Você sabia que as palavras do diabo estão na Bíblia, as mentiras do diabo estão na Bíblia? A Bíblia é o sopro de Deus, mas o registro é fiel. Até as mentiras estão registradas na Bíblia. Você sabe quem disse, Deus deu, Deus tirou? Jó. Jó estava sofrendo e ele disse, Deus deu, Deus tirou. Mas se lermos o capítulo 1, foi o diabo que tirou. Mas se lermos o capítulo final de Jó, Deus restaurou. Mesmo aquilo que não havia tirado. Nosso Deus é um bom Deus. Portanto, sua alegria, tudo aquilo que o diabo está tentando tirar, não é Deus. Saiba que Deus está do seu lado, Ele quer curar seu corpo. E porque você está aqui hoje escutando a palavra de Deus, ei amigo, Deus está do seu lado. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nosso Deus é bom? Aqui diz essa promessa, como você herda, como você herdar. O fato é que a herança maior de Deus foi quando a semente de Abraão veio, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. O Filho de Deus veio como homem. Ele veio como a semente de Abraão. Em termos de genealogia, ele veio como semente de Abraão. Mas é o Filho do Deus vivo. Deus plantou a semente. O Deus triuno, a segunda pessoa da divindade, se despiu da sua glória e veio como um bebê. Foi o maior ato de humildade. A graça maravilhosa. Ele se humilhou. É como se você fosse um executivo e tirasse o seu paletó e se tornasse uma formiga para habitar entre elas. Mesmo esse exemplo não descreve com clareza. Ele viveu entre nós como a semente de Abraão. Veja isso. A Bíblia diz que um dia o mundo virá às suas mãos. E o Senhor Jesus Cristo virá reger a terra. Deus permitiu que um império sucedesse o outro. Vemos isso na profecia de Daniel. Ele viu os babilônicos, depois viu os medo-persas, depois Alexandre o Grande, mesmo antes de ele existir. Depois veio o Império Romano, na época que Jesus nasceu, até chegarmos ao nosso tempo. E a Bíblia diz que surgirão 10 nações, e provavelmente serão nações europeias. E delas procederá o anticristo, que prometerá uma paz falsa e tentará destruir Israel, mas Jesus Cristo retornará. Quando a profecia foi dada, Israel estava fora da sua terra, mas para que se cumprisse, Israel teria que retornar. Isso aconteceu em 1948. Mas o domínio do mundo virá para as mãos do Senhor. Mas Deus quer que você receba a herança onde você estiver.
Ele quer que você herde a saúde, a paz na sua mente, que é mais importante do que a saúde. Alguns dizem que a saúde é mais importante, mas a paz é mais importante. Se você tem saúde, mas não tem paz, a saúde vai desaparecer. Certo? Paz na mente, tranquilidade, saúde, plenitude, bons relacionamentos. Você pode estar enfermo, mas não pense que você não vai ser curado. Pode ser um problema crônico, mas você está melhorando, está se tornando mais forte. Deus está curando você. Deus é um Deus que cura. Você quer ver Deus na Bíblia? Leia os Evangelhos e você vai ver Deus. Jesus disse, quem me vê, vê ao Pai. Ele estava sempre curando o leproso, abrindo os olhos do cego, os ouvidos do surdo, expulsando os demônios. Eu nunca vi alguém vir a ele e dizer, você está muito limpo, está muito perfeito, receba um pouquinho de lepra. Eu vou ensinar a você uma lição. Algo divino, místico, celeste, que você ainda não entende. Eu estou fazendo isso para que você um dia entenda. Não. Quando o nosso filho fica doente, queremos que ele fique são. Amém. Por isso, se você está sofrendo, não desista. Não desista. Amém. Eu ouvi recentemente o testemunho de comunhão em uma igreja de Taiwan, um homem que tinha 86 anos de idade e estava à beira da morte. O seu filho pegou um pouquinho de vinho e deu a ele o pão da ceia, colocou na sua boca. Esse é o nível de fé que eles têm. E aquele senhor foi curado. Um dia vou contar com detalhes o que aconteceu. Isso aconteceu numa igreja em Taiwan e o pastor está aqui hoje. Levante a mão. Bem-vindo, pastor, bem-vindo. O testemunho desse homem de 86 anos aconteceu na sua igreja? Uma história verdadeira deste homem. É a sua primeira vez aqui na igreja New Creation? Bem-vindo, bem-vindo. Lindo, lindo testemunho, amém? Um desses dias nós vamos compartilhar todo o testemunho. Mas não desista. Imaginem se eles acreditassem que Deus queria que aquele homem morresse. Afinal, tinha 86 anos. Mas não desista, é a sua fé, de acordo com a sua fé. Disse o Senhor Jesus, amém? Voltemos ao texto. Como virá a promessa? A promessa de que seria o herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade. Não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Não é por sua obediência. Não é por guardar a lei, mas pela justiça da fé. E como a igreja está tentando conseguir essa herança? Como tentam herdar essas bênçãos? Tentando guardar a lei, tentando ser obedientes. Mas a Bíblia diz que ninguém consegue guardar a lei. Quando nos submetemos à lei, nos tornamos culpados. Você quebra um dos 10 mandamentos, Tiago diz que você é culpado de todos. No momento que você pisa no território da lei, você está amaldiçoado. Não tente fazer isso. Quando você vive na graça, se torna santo por acidente. Amém? Aqui a Bíblia nos diz com clareza, e eu estou pregando isso por muitos anos, e eu fico pensando, essas pessoas não leem a Bíblia? Ainda ouvimos falarem, se você quer que Deus dê paz, se você quer que Deus abençoe a sua família, se você quer que Deus favoreça você, seja obediente. O que de fato estão dizendo é, guarde a lei. Eu acredito na obediência, mas algo está errado quando você se fundamenta na obediência todo o tempo. Com certeza você não é obediente. Quando você pensa que é obediente, por exemplo, Deus diz para sermos humildes. E você diz, eu quero obedecer a Deus, por isso eu vou ser humilde. Sim, você muda logo a postura. Você já viu esse tipo de humildade? É uma coisa feia, é da carne. Tudo bem, tranquilo, não tem problema, está tudo bem. E esse irmão escreve um livro e depois discute se deve ter sua foto ou não, na capa. E o título do livro é Humildade e Como Eu Alcancei. Tem muito desse tipo de pseudo-santo, pastores desse tipo, mas quando pregam, muitas vezes eles não pregam o que vivem, mas querem que a igreja os siga.
Irmãos, temos que ser realistas. Ser realistas. Eu amo a minha esposa e eu falo isso agora em nome do Senhor Jesus. Estou falando de forma categórica, pela graça de Deus. Eu, Joseph Prince, declaro a vocês que eu nunca me deitei e cometi adultério com outra mulher. Nunca. Jamais. Alguém diz, você prega a graça porque tem alguma coisa escondida. Não. Pela graça de Deus. Eu dependo totalmente da graça de Deus. Se não for a graça, eu caio. Cuidado. Não se firme na sua própria força. O fato é esse. Como é que as bênçãos vêm a nós? É por guardar a lei. Como Abraão recebeu as bênçãos? A Bíblia diz que Abraão, no final da sua vida, o Senhor o abençoou em todas as coisas. Quando ele foi à guerra, ele obteve a vitória. A Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que ele tinha um grande relacionamento com a sua esposa. Na sua velhice, ele era velho, tinha quase 100 anos. E ela tinha 90 anos. E ela gerou o filho da promessa. Isso inclui renovação da juventude e força na velhice. É isso que é ser herdeiro do mundo. O homem não pode produzir. Os doutores tentam, mas são limitados pelo conhecimento médico e pelo conhecimento pessoal. Mas Deus é ilimitado. Somos gratos a Deus pelos médicos, porque sem eles, muitos dos que estão aqui não estariam vivos para crer em Deus. Eles lutam contra o mesmo inimigo de Deus, enfermidade. Mas voltemos ao texto. A Bíblia diz claramente que não é pela lei. E Abraão não foi abençoado porque ele guardava a lei. Por quê? Muito simples. É profundo, mas tão simples que você vai ficar chocado. A lei, os 10 mandamentos ainda não existiam no tempo de Abraão. Abraão viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados a Moisés no Monte Sinai. Já tinham se passado mais de 400 anos, irmãos. 400 anos antes da história do patriarca Abraão. E Deus chamou Abraão meu amigo. Ele era um amigo de Deus. E ainda assim ele não conhecia os 10 mandamentos. Mas ele caminhou em santidade, sim. Ele estava próximo a Deus, sim. Mas não guardando a lei. Na verdade, Abraão mentiu 2 vezes sobre sua esposa. Você se lembra? Deus renovou a juventude e essa é uma bênção de Abraão. Nem vou pregar sobre isso, porque sua esposa vai se tornar linda quando a bênção de Abraão vier sobre você. E Deus renovou sua juventude de tal forma que um egípcio quis tê-la no seu harém quando ela tinha 65 anos. E mais tarde, Abimeleque, o rei dos filisteus, queria Sara quando ela já estava grávida e tinha 90 anos. Uma mulher de 90 anos. Esse sujeito era cego, mas de qualquer forma, a maior parte desses reis tinham haréns com mulheres bonitas, as mais lindas da época. Mas Deus renovou a juventude de Sara para que ela concebesse com 90 anos. Fisicamente, ela estava tão restaurada que um rei ímpio não foi discernimento espiritual. Eu posso discernir que você é linda por dentro. Não, esse rei ímpio, ele seguiu seus olhos, amigo, seus olhos. Ele olhou para ela e a desejou. E disse a Abraão, certo? Eu quero essa mulher. E Abraão disse, leva, ela é minha irmã. Abraão herdou a herança porque guardou a lei. Um dos 10 mandamentos diz, não dirás falso testemunho. Deixe-me afirmar que eu odeio mentira. E eu não tolero mentirosos. É claro que eu devo tolerar todas as pessoas. Mas eu não tolero pessoas que mentem. Minha esposa sabe disso. Você pode fazer muitas coisas comigo, mas não minta. Não minta no nosso relacionamento. Amém? Porque quando você mente, desmonta tudo. Tudo que você diz, desde que nos conhecemos, eu reflito e vejo tudo diferente. Isso me torna uma pessoa cínica. Assim não minta. No relacionamento de casal, muitas coisas podem ser toleradas, mas eu disse para minha esposa, não minta. Eu já disse isso há anos atrás. Às vezes ela diz, você é um homem lindo.
Essa mentira eu tolero. Pode mentir, amor. Pode mentir, querida. Eu te amo. Amém? Essas mentiras eu suporto. Se ela disser, você é um gato, eu gosto. Fala, mulher, fala. Essa mentira não me importa. Vemos aqui claramente que ele viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados, e ele era amigo de Deus, ele não era perfeito quanto ao seu caráter, mas Deus diz que ele era justo. Eu não vou economizar tempo nessa série, porque eu quero que você herde. Certo? Assim, como ele se tornou justo? Essa é a questão mais importante do Evangelho da Graça. Que capítulo é esse? Capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, não foi por sua obediência, mas pela justiça da fé. Pastor Prince, o que é justiça da fé? Se não é guardar os 10 mandamentos, se não é a lei, o que é justiça da fé? Essa é a coisa mais importante no Evangelho. Assim, estamos no capítulo 4, mas vamos ver que ele diz tudo no versículo 1. Versículo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Uma outra versão diz, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Ele falava com os judeus. Como alcançou Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que ele encontrou? O que Abraão alcançou, você deve alcançar hoje. Porque se achar o que Abraão achou, você vai ter o que ele teve. Você precisa encontrar o que Abraão encontrou. Muitos crentes estão na igreja por muitos anos, são crentes, mas não encontraram o que Abraão encontrou. Você precisa alcançar o que Abraão encontrou. Abraão encontrou algo profundo. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, por seus esforços, por seu mérito, pela moralidade, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Claro que se você é uma pessoa moral, tem de que se gloriar diante dos homens. As pessoas veem o seu interior, mas não podem ver suas motivações. Tem gente que parece moral, mas seu interior é amargo. Falta o amor, a alegria e a paz. Não tem os frutos do Evangelho. Amém? Somente Deus conhece o coração. Abraão foi justificado por sua moralidade, por seus esforços, por suas obras, por suas caridades, por guardar a lei. Se foi por isso, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? O que a Bíblia diz? O que diz a Escritura? Não é o que o pastor Prince diz, mas o que as Escrituras dizem. Creu Abraão a Deus. O quê? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Você encontra isso em Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão à noite, e Deus pregou o Evangelho para Abraão. Um desses dias eu vou compartilhar como isso aconteceu. Abraão ouviu o mesmo Evangelho que nós ouvimos, a respeito do seu filho, a semente. Então, ele creu da mesma forma que nós cremos em Jesus Cristo, o Salvador. Não podemos ser salvos pela moralidade, pelas boas obras, pelo nome da nossa família, porque somos todos pecadores. Vocês me escutam? É como o vírus da ebola. Pecado se filtrou no sistema sanguíneo de todas as pessoas que nasceram no mundo desde o tempo de Adão. Ninguém pode dizer essa pessoa tem ebola, é uma má pessoa. Ninguém pode dizer isso. Até uma criança pode ser infectada. Homens bons, homens ricos, homens pobres, não importa, é a mesma coisa. O pecado infiltrou-se no sistema sanguíneo do homem, mas Deus odeia o pecado, Deus ama o homem. Do mesmo jeito que alguém que você ama pode ter câncer, você ama o câncer? Não, mas o câncer está no seu amado. Como separar os dois? Veja, na mesma intensidade que você ama alguém querido, você odeia o câncer. Você entende por que Deus odeia o pecado? Porque Ele ama você. Deus ama você. Muitos dizem, Deus odeia o pecado, odeia o pecado. É Deus um odiador? Não! A Bíblia diz que Deus é amor. Mas o que seria o amor se o amor não odiasse aquilo que destrói o objeto do amor?
Se eu visse o meu filho sendo atacado por um cão, eu não diria, eu te amo, cachorrinho, não morda com muita força. Isso não seria amor, irmãos. Amém? Continuemos. Abraão creu em Deus, não fez nada mais. Deus lhe contou do Evangelho, pregou para ele o Evangelho, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Vejamos Gálatas 3:8, quando Deus pregou o Evangelho para Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Quem primeiro pregou o Evangelho? Deus. O que é Evangelho? Boas novas. Você pode receber o bem que não merece. Porque Cristo recebeu o mal que eu e você merecíamos na cruz. E colocou na nossa conta toda a bondade e toda a sua justiça. Voltemos para Romanos 4, versículo 4. Nós estamos tentando responder a pergunta, o que é a justiça da fé? Porque no versículo 13 diz que a herança vem pela justiça da fé. Se não entendermos o que é a justiça da fé, certo? Não estaremos na posição de receber essa herança e essa promessa. Eu vou mostrar agora detalhadamente, provavelmente não vamos conseguir ir muito adiante disso, mas veja, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalha por algo, o seu patrão não pode dizer no final do mês, quando der o seu salário, que isso é um presente. É o mesmo salário que você recebe todos os meses por seu trabalho. Você vai dizer o quê? Mas, patrão, parece a mesma quantia? Existe alguma coisa escondida aqui? A chave de um carro? Mas se o seu patrão der o seu salário e disser, aqui está a chave de um novo carro, isso aqui é meu presente. Isso sim é graça. Graça quer dizer favor que você não merece e que alguém lhe dá. Tem muita gente tentando redefinir a graça. Mas na Bíblia, graça é favor não merecido. Sim, a graça dá poder, mas somente quando você recebe como favor não merecido da parte de Deus. Então lhe dá poder. Veja isso. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá certo? Você acha que Deus deve algo para um homem? Mas aquele que não pratica, aquele que não trabalha, que não se esforça, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Uau! Você entendeu? Esse é o Evangelho, irmãos. Você não trabalha para ser justo para com Deus. Você descansa e crê. O mesmo se aplica à cura. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, tudo já foi feito 2000 anos atrás. Foi feito por você, pelo Filho de Deus na cruz. Amém? Portanto, descanse. Se quer receber o que Ele fez, descanse e creia. Quando participar da ceia, tem milagres instantâneos, mas se não for o caso, participe da ceia como se fosse um remédio. E creia que vai melhorar, e melhorar, e melhorar. Participe, descanse e creia. A comunhão é receber, não é uma obra, é receber. Sempre falamos, é hora de receber o cálice. Receber. Assim, veja bem, eu já falei com algumas pessoas antes e dizem, pastor, eu já declaro que sou a justiça de Deus. A questão não é essa, é ter a revelação. Mas, pastor, o problema é que eu não sinto paz, eu não sinto paz no meu coração, não tenho paz com Deus. Então eu pergunto, por que você não tem paz? E eu pergunto, você está descansando? Eles dizem, eu estou descansando como eu posso. Você crê no Deus que justifica o ímpio? E respondem, sim, eu estou tentando. Deus sabe que eu estou tentando. Espera aí. A Bíblia não afirma que Deus é aquele que justifica o bom. Agora vejo por que não tem paz. Você está tentando ser bom para que Deus o justifique.
na sua mente, está procurando ser bom para Deus o justificar. Mas Deus justifica o ímpio por sua fé, que Deus imputa como justiça. Essa é a fé que crê que Deus justifica o ímpio. Quando ainda estava na impiedade, você precisa crer que quando era ímpio, Deus o justificou. Abraão acreditava que mesmo tendo falhado, Deus o justificou. Como pode um Deus santo, Pastor Prince, um Deus que é 3 vezes santo, um Deus que odeia o pecado, um Deus que é perfeito em santidade, justificar, fazer justo um ímpio? Deve haver um fundamento de justiça. Deve haver uma base de justiça para que um santo Deus faça o ímpio ficar justo aos seus olhos. Ou então, ele macularia o seu trono de santidade no céu. Como pode um Deus santo justificar o ímpio? Ainda assim, a Bíblia diz que a justiça pela fé é a justiça que crê que Deus pode justificar o ímpio. Alguns não estão entendendo. Vocês querem que Deus justifique vocês porque vocês fazem algumas coisas que são boas, assim Deus pode justificá-los. Mas isso acontece na sua impiedade. É por isso que eu sempre digo, isso é fora da realidade religiosa. É uma verdade celestial. Por isso eu tenho que ser cuidadoso para que você não diga, o pastor está pregando uma heresia. Isso é da cabeça dele. Você pensa que uma cabeça bonitinha como a minha pode pensar coisas erradas assim? Eu só estou brincando com você. São os elogios à minha esposa que estão me deixando assim. A sua fé lhe é imputada como justiça. É por isso que as pessoas não têm paz. Elas não creem nisso. Como pode um Deus santo justificar o ímpio? Deve haver um fundamento de justiça. Sim! A cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por essa razão que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para que aquele que não conhecia o pecado, na cruz se tornasse pecado com o nosso pecado. Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus nele. Uma troca divina aconteceu. Em outras palavras, estou me adiantando para que você entenda melhor, a fé foi imputada como justiça, assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Sem as obras, sem suas boas ações, sem sua obediência, sem sua caridade, sem guardar a lei, sem mérito. Temos a expressão, foi imputado como justiça, numa outra versão diz, creditado como justiça, sem as obras. Deus diz que você é bem-aventurado. Fala de você. Vou explicar sobre a palavra creditado. Em outra versão diz, imputado, imputado como justiça. É a mesma palavra no grego, logizomai. Diga logizomai. A palavra logizomai, durante o tempo dos gregos na antiguidade, porque o Novo Testamento é escrito no grego, certo? Era usado para contabilidade. É um termo de cálculo. Por exemplo, se um homem logizomai, que ele tem $10.000 no banco, significa que ele tem $10.000 no banco. Ou então não seria logizomai, seria especulação, seria só uma opinião. E logizomai não tem nada a ver com suposições, tem a ver com fatos. Assim, se um homem diz que ele tem $10.000 e ele logizomai, calcula e diz que ele tem $10.000, é porque ele tem $10.000, ou seria um engano. Quando Deus diz que Deus logizomai, justiça para você, o que isso significa? Esse termo logizomai quer dizer
creditar na conta de outra pessoa. Anote aí, creditar algo na conta de outra pessoa. Imagine que eu quero lhe ajudar, eu sei o seu número de conta, eu vou ao banco, você está passando por um problema e eu quero ajudar de forma anônima. Assim, eu vou e deposito uma quantia na sua conta bancária. Certo? Eu acredito algo que pertencia a outra pessoa, na conta de outra pessoa. Isso é logizomai. Isso é logizomai. A sua fé foi logizomai como justiça. É a palavra usada na expressão Deus imputa como justiça sem as obras. De quem é a conta? Do seu filho. Você me escuta? Assim na cruz, aleluia pela cruz. Na cruz, Deus calcula, acredita, imputa, contabiliza todos os meus pecados. E Deus vê isso do dia em que nasci até o dia que verei face a face o meu Criador. Deus vê toda a nossa vida. Deus vive fora do tempo, porque Deus criou o tempo. No grego, Deus criou Cronos. Antes do tempo existir, Deus existia. Ele é de eternidade a eternidade. Antes do tempo, antes das eras, antes da criação. Deus, na sua onisciência, nos vê desde o dia em que nascemos e o nosso sangue já era contaminado pelo pecado até o dia de o encontrarmos. Esperamos vê-lo nos céus e não à distância, lá de baixo. Tem gente que ensina a mensagem da graça dizendo todos vão ser salvos porque Deus é graça, mas isso não é verdade. Ninguém é mais gracioso do que Jesus, mas ele diz que tem um lugar chamado inferno e tem um fogo que não se apaga e o verme que não morre. Eu sei que essas pessoas universalistas dizem isso é figurativo. É impossível encontrar um significado figurativo para a expressão verme que não morre e fogo que não apaga. Existe o inferno. O inferno é real. Ou então, a morte de Jesus seria em vão. Se Deus fosse um Deus que dissesse, o homem é assim mesmo, vamos varrer tudo para debaixo do tapete. Eu afirmo, tudo seria em vão. Mas não é assim. O santo Deus não pode permitir que o pecado entre na sua presença. Deus não criou o homem pecador. Ele o criou, o homem pecou e foi destituído da sua glória, mas Deus o ama. Apesar do homem estar canceroso, Deus ama o homem. Mas na cruz o plano divino se realizou. O seu plano de amor. Deus queria uma família, queria filhos, queria herdeiros. Essa é a natureza do amor. O amor quer ser derramado. O amor quer dar. O amor quer se sacrificar por aquele amado. O homem foi feito para ser amado. Vocês me escutam? Certa vez uma mãe pediu para o seu filho descer para buscar algo para ela. Ele se virou para sua mãe, ele tinha cerca de 6, 7 anos de idade, e ele disse para sua mãe, eu sei porque você e o meu pai me tiveram, para que eu possa servir vocês. Mas isso não é verdade, certo? O menino não entendia a revelação, era para que ele fosse amado. Pais, não esqueçam, vocês não criaram seus filhos para passarem nas provas, para passar de ano. Amém? Ame-os, porque se você os amar, com certeza eles vão passar de ano. Crianças devem ser amadas. Quando eu digo amar, não quer dizer dar bala, comprar presentes, dar brinquedos, não. Mas se sacrificar, dedicar tempo de qualidade. É assim que você ama o seu filho. Dedique tempo e mais tempo com os seus filhos. No meu caso, esse ano eu vou ficar em casa. Eu vou viajar no próximo ano. Eu escolhi ficar em casa porque o meu filho está crescendo. E eu sou o homem mais feliz do mundo quando estou com ele, brincando com os seus trenzinhos. Ele fica feliz, eu fico feliz. Eu amo abraçá-lo e beijá-lo. Eu amo mais do que qualquer outra coisa no mundo. Gastar tempo com a minha filha, assistir um filme com ela,
Eu gosto disso. É isso que faz sentido na vida. Para mim não é conquistar o sucesso a qualquer custo. Não, esse ano vou ficar aqui. Alguns de vocês estão aqui há mais de 10 anos, vocês me conhecem bem. Devem até estar cansados de mim. Ok? Essa não é uma boa mentira. Veja bem, não é uma boa mentira. Só as mentirinhas da minha esposa. Vou concluir. Veja bem isso, irmão. Isso é muito importante. Entenda, na cruz, Deus colocou nossos pecados na conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele foi pendurado na cruz, Deus colocou tudo que nós merecíamos, todos os nossos pecados, creditados à sua conta. Ele se tornou culpado. Ele se tornou como se fosse o que cometeu todos os pecados. Por esse motivo, os céus escureceram por 3 horas. Quando ele nasceu, os anjos se reuniram nos céus e meia-noite se tornou meio-dia. Mas agora ele estava sendo crucificado. Meio-dia se tornou meia-noite por 3 horas. Ele nunca, quando caminhou na terra, você pode examinar nas Escrituras, ele nunca chamou seu pai de meu Deus. Exceto na cruz. Sempre foi meu pai, pai, eu te agradeço. Pai, foi sempre pai. Mas na cruz ele clamou, meu Deus, para que nós possamos clamar. Meu pai. Por quê? Porque Deus creditou a sua posição de pecador na conta dele. E Deus pegou a posição dele, a sua justiça, e creditou na sua conta. Para que pecadores possam clamar a Deus hoje e chamá-lo de Pai. Veja, tem que haver um fundamento de justiça para que Deus chame o ímpio justo. Mas a santidade de Deus não foi violada. Seu trono não foi imaculado. A grandeza de Deus e sua magnificência e perfeição não foram comprometidas. Porque Deus não brincou com o pecado, ele lidou seriamente com o pecado no corpo do seu filho. Custou para Deus um alto preço. O amor sempre custa muito. Lembre disso. Alguns dizem, eu fui ferido, eu nunca mais vou amar. Não faça isso. É melhor ser ferido amando do que nunca mais amar. Eu gostaria de dar uma parada aqui e falar a respeito da herança. Muitos de vocês são salvos. Vocês não entendem algumas dessas verdades, mas vocês são salvos. Mas vocês não vivem como um filho. São como um irmão do pródigo, do filho pródigo. Lembra? É a história dos 2 filhos que Jesus compartilhou. E uma jovem disse, pai, dá-me o que eu tenho direito. Ou seja, não quero esperar por sua morte. Isso foi feio. O pai deu herança, ele foi para um lugar distante, o Senhor Jesus disse, e gastou seu dinheiro de forma dissoluta, com todo tipo de prostitutas. Quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram. Ele ficou pobre, ninguém deu nada a ele, ele procurou um emprego e conseguiu um emprego alimentando os porcos. Veja, para um judeu, esse é o pior lugar para estar, em meio aos porcos. E ele pensou, até os empregados do meu pai têm pão em abundância. Ele disse, eu sei o que eu vou fazer. Vou ao meu pai e vou dizer, papai, eu quero ser um dos seus servos. Os seus sentimentos não estavam no seu pai? Ou seja, Deus os recebe como estamos. Ele queria ser um servo para comer o que os servos comiam. Quando ele estava vindo à distância, o pai o viu e correu na sua direção. Isso é incrível. O pai não esperou que ele viesse confessar, ele correu na sua direção, o abraçou, o beijou repetidamente. E o filho disse, pequei contra ti e contra o céu. Quando ele ia dizer, deixe-me ser como um dos seus servos, ele ensaiou isso, mas ele não teve a chance de dizer. Como ele podia dizer isso em meio a abraços e beijos? Não tinha clima. Ele recebeu o favor não merecido. Jesus contou essa história. E ele voltou. O pai disse, quando trouxe para casa, mata um bezerro cevado.
Traga a melhor roupa. Coloque um anel no seu dedo. Naqueles dias, o anel era como um selo para ser usado como pagamento. Era o cartão de crédito deles. Coloque um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés. Na lei, Deus disse a Moisés para tirar suas sandálias, porque o lugar onde estava era santo. Na graça, Deus diz, coloque uma sandália, ele é meu filho. Certo? Quando ainda era ímpio, o pai o abraçou. Quando ainda era ímpio, o pai o amou. E eles tiveram danças e músicas celebrando o retorno do menino, mas o filho mais velho estava fora. O filho mais velho. Eu gosto sempre de lembrar que foi o Senhor Jesus que compartilhou essa história. E o filho mais velho, a Bíblia diz, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Você sabe quem era esse pai? Jesus estava compartilhando a respeito do seu pai. E o irmão mais velho são todos os fariseus e líderes religiosos. Porque esse capítulo começa com pecadores, coletores de impostos e prostitutas que se aproximaram para ouvir as palavras de Jesus. Eles representam o filho mais novo. O filho mais velho se indignou, o pai o procurou e ele respondeu e disse para o seu pai, eis. Não quer dizer que o nome do pai dele era eis. É só uma força de expressão. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Não era para se alegrar com o pai. Ele não tinha intimidade com ele, mas com seus amigos. Incrível, ele estava em casa, mas estava distante. Ambos os filhos estavam distantes. Mas o mais velho era cheio de justiça própria. Ele se achava justo. Olhe para o que o pai disse. O filho mais velho continuou, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Eu não sei porque ele menciona meretrizes. E o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Por que dizer que eu nunca dei um bezerro? Os bezerros são seus. O bezerro é seu. Podia ter matado. Você pensa que eu estou exigindo? Estou sempre exigindo. Não vê minha generosidade. Um pai generoso. Tudo que eu tenho lhe pertence. A propósito, a palavra filho, nesse texto não é filho crescido, no grego é a palavra criança. Mas era justo alegrarmos-nos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Deixe-me dizer algo, olha aqui para mim. É possível ser cristão, um crente, e ainda assim servir, trabalhar, olhar para si mesmo, e quando Deus abençoa alguém que chegou recentemente e foi curado do mesmo problema que você tem há tantos anos, e você diz, oh Deus, como pode isso, Deus? Eu toco piano, trabalho na recepção. Você continua acreditando que recebe pelo seu trabalho. Você serve? Sirva porque você gosta de servir. Eu sou pastor porque eu gosto de pregar o evangelho e quero que o evangelho seja pregado. Vocês entendem, irmãos? Assim, o coelho saiu do chapéu, ele revelou sua motivação. Por que Deus curou aquela pessoa? Pela graça. E você pode ser curado pela graça. Tire os olhos de você mesmo, das suas realizações, de todo o seu serviço e seus atos e diga, é um privilégio servir ao Senhor. Amém? Mas não é meu serviço que me dá as bênçãos. As bênçãos vieram por causa do Calvário. Amém, igreja? Deus tomou toda a justiça do seu filho e tudo que ele merecia e Deus logizomai, creditou na sua conta. Assim, na cruz, tudo que era uma maldição, tudo que era condenação, tudo que era ruim, caiu sobre Jesus. Como um míssil direcionado. Ele estava programado para atingir você. Estava programado, o juízo vinha na sua direção, para a sua cabeça, porque você quebrou os mandamentos, a lei de Deus, ia atingir sua família. Mas Jesus se levantou como alvo e atraiu aquele míssil na sua direção. E depois ele clamou, consumado! Quer dizer, nada mais vai atingir você.
Eu disse, nada vai atingir você. Mas, pastor Prince, se eu fraquejar... Eu não estou aqui me referindo àqueles que vivem em adultério. Se você de fato ama o Senhor e aquilo que Ele fez, você não quer viver em adultério. Quando eu pergunto à minha mulher, você me ama? Ela diz, eu amo. Se eu falhar, você me ama? Ela diz, eu te amo, gatão. Eu gostaria que ela me chamasse de gatão. Estou falando em público para dar uma ideia para ela. Suponhamos que eu vá viajar. E minha esposa diz para mim que ela me ama de forma incondicional. Poderia eu ir cometer adultério, ir para uma casa de massagem, ninguém sabe, eu estou no exterior. Seria algo doentio se eu pensasse desse jeito. E o nosso relacionamento também estaria doente. Não, quando você ama o Senhor porque Ele lhe amou primeiro, você não quer desonrá-lo. Você não quer desonrá-lo. É possível ser como esse filho que tem tudo, mas não usufrui. Você fica indignado com o pai porque você pensa que trabalhou muito para merecer quando você já tinha tudo. Quando você ouve essas parábolas que Jesus contava, é como uma novela coreana. Tem todos os elementos de um drama, parece uma novela coreana. Assim, amigo, acomode-se aí e relaxe. Uma vez mais, vamos visitar o Calvário e ver como Deus fez para ter um fundamento justo e justificar o homem. O homem que era ímpio, o homem que era pecador, o homem que estava perdido. A santidade de Deus foi glorificada pela morte do seu filho. Se alguém comparecer à corte celestial, à presença de Deus e declarar, como pode esse homem, aquela mulher, entrar na sua presença? Deus dirá, olhe para a cruz. Minha santidade foi glorificada pelo que meu filho fez. Os nossos pecados escaparam, o juízo de Deus não. Olhe para a cruz. O meu filho sofreu e assumiu o lugar deles e foi condenado para que hoje sejam abençoados porque assumem o lugar do meu filho. Quando eu dirigi esse vídeo, queria incluir a parte onde ele diz, está consumado, e também, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, porque em muitos filmes é retratado assim, sua cabeça cai, como se fosse um derrotado. A morte o venceu. Mas não foi assim. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João, que foi algo majestoso. Ele baixou sua cabeça primeiro, o que demonstra poder. E ele expirou. Ele entregou. No grego é despedir, como um rei despede os seus servos. Despediu o seu espírito. Expirou. Entregou sua vida por nós. Mas no terceiro dia, Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos. O Senhor Jesus está vivo e todo pecado e maldição foi deixado para trás. Está pago. É por isso que o Deus Santo pode receber você e eu numa base de justiça, mesmo não sendo perfeitos. Amém, igreja? Ele clamou, meu Deus, para que hoje você clame, meu Pai. Ele clamou, por que me abandonaste? Para que você possa clamar, porque o Senhor me abençoou tanto. Nunca vamos entender isso. Obrigado, Deus, pela cruz. Em todo esse auditório, onde você estiver assistindo, amigo, este é o amor de Deus. Deus ama você. A religião pinta um quadro que apresenta somente o lado de Deus. Santo, santo, santo. Sim, Ele é santo. Bendita verdade, Ele é um Deus santo. Eu não posso adorar a um Deus que não é santo. Ele é 3 vezes santo. Mas mais do que isso, a Bíblia define Deus como sendo amor. Sua natureza é amor. Deus olha para você e vê tudo que você está passando. Ele vê seus pensamentos, seu coração. Ele sabe o porquê, não somente o que você fez, mas por que você fez isso. Mas mesmo assim, sabendo todas as coisas, Ele o ama. E Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz. Aquele famoso versículo, João 3,16, que nós citamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos não entendem que foi o Senhor Jesus que citou esse versículo. Quem crer nele, não importa quem seja, não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu quero lhe dar essa oportunidade agora para colocar sua confiança em Cristo, onde você estiver assistindo, e aqueles que assistem pela televisão, onde você estiver, esteja você na prisão, ou talvez num quarto de hotel, ou em casa, sinta a presença de Deus e o seu amor. Faça essa oração após mim. Creia e coloque sua confiança unicamente nele e não em você. Diga: Pai, obrigado por seu grande amor por mim. Não é meu amor pelo Senhor, que é tão pequeno, que é fraco e imperfeito. Nem te conheço bem. Eu sou um pecador. Agradeço porque me amou, mesmo sendo um pecador, e enviou Cristo para morrer por mim, como oferta pelo meu pecado. E no terceiro dia, o Senhor ressuscitou dos mortos. Ele está vivo hoje. Ele é o meu bom pastor. Ele cuida de mim, me guia e conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, às provisões e às bênçãos. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, porque o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu estou perdoado completamente de todos os meus pecados. Eu sou abençoado, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, igreja. Glória a Deus. Amigo, nessa próxima semana, como eu disse no início do ano, uma palavra profética veio que esse vai ser o ano da glória maior. Mas lembre-se que a Bíblia diz que se nós sofrermos com Ele seremos glorificados. Amém? Não importa o que acontecer no mundo, Deus está com você. Não pense como as pessoas do mundo. Deus está com você. Você tem um Pai que cuida de você. Vou orar para que Ele posicione você no lugar certo, na hora certa. Amém? Levante sua mão. Nessa próxima semana, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde e os seus amados. Que o Senhor proteja e mantenha você livre de todos os perigos, de todos os males e de toda sorte de acidentes, dos poderes das trevas e do maligno, e também de toda infecção e doença. O Senhor guarde você e sua família. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja gracioso e favorável para com você e sua família. Que o Senhor coloque você no lugar certo, na hora certa. Que você receba os favores de Deus. O Senhor levante a sua face sobre você e conceda a você e aos seus amados sua paz, shalom. No nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga amém. Deus abençoe você. Até a próxima. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.